O Enem tá chegando e tá mais do que na hora da gente ter uma aqui fala de filosofia no Enem. E aí galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou Feline, professora e doutoranda em filosofia. E hoje nós vamos com mais uma que fala de filosofia no Enem. Mais uma que fala, porque a gente já tem um vídeo aqui no canal, na verdade uma live aqui no canal, de 1 hora e pouquinho, linkzinho tá aqui em cima, que é uma que fala resumindo, né, muitas das questões do Enem. Mas esse vídeo aqui específico é uma que fala de filosofia no Enem, mas de filosofia antiga. Então aqui a gente vai trazer os principais conceitos e reflexões sobre os pré-socráticos, Sócrates, sofistas, Platão e Aristóteles, que é o filósofo que mais cai no Enem. Então fica aí, confere, porque eu vou me maquiar ao mesmo tempo que eu vou falar sobre os clássicos da filosofia antiga que vão cair no Enem e que você vai gabaritar essas questões, tenho certeza disso. Só que antes de começar o vídeo, se você chegou nesse vídeo, já conhece o canal, não conhece o canal, trate, pelo amor de Deus, de deixar o seu likezinho, de se inscrever caso não é inscrito e, claro, né, compartilhar esse vídeo com seus colegas que vão fazer o Enem esse ano, ou ano que vem, ou no outro ano, porque você sabe, né, o Enem muitas vezes repete filósofos, repete temáticas e a melhor forma da gente estudar pro Enem, inclusive, é fazer as questões dos Enems antigos. Mas vamos lá, eu vou olhar durante o vídeo mais aqui pro lado pra poder tá me vendo, né, no reflexo e me maquiar e não começar de repente a maquiar meu cabelo. Então, vamos lá. Pra começar essa maquiagem, eu já tô assim de rostinho limpo, né, cara lavada, água e sabão. E agora eu vou preparar minha pele para receber essa make, né, gente? Primeiro eu vou colocar vou passar, né, um primer. Eu comecei a usar primer há pouco tempo e eu acho muito bom. Às vezes, inclusive, se eu acho que minha pele tá boa, assim, né, não tá com tantas espinhas, que no caso aqui tem uma espinhazinha, né, às vezes eu só coloco o primer mesmo pra controlar o brilho, né, da pele, assim, que vai brilhando ao longo do dia, principalmente, né. Então, ajuda bastante e aí fica menos carregado também, né, a maquiagem nesse sentido. E esse pincelzinho de língua de gato que eu adoro. Então, vamos lá. Para começar, vamos falar então dos pré-socráticos. Os pré-socráticos são os primeiros filósofos. O primeiro filósofo de todos é Tales de Mileto. E a gente tem um vídeo aqui sobre Tales de Mileto no canal. Tales de Mileto é o primeiro filósofo pré-socrático. E quem são esses pré-socráticos? Os pré-socráticos não necessariamente vieram antes de Sócrates. Por que a gente chama de pré-socráticos? Porque a maneira com que eles fazem filosofia é uma maneira diferente da maneira socrática. Digamos que Sócrates muda um paradigma filosófico. Os pré-socráticos, eles vêm para romper com aquelas explicações que são mitológicas. Então, a principal ocupação dos pré-socráticos é a cosmologia, que é a área que vai estudar, então, na estrutura, evolução, princípio fundante do cosmos. Então, os pré-socráticos, são vários filósofos, vão estar buscando qual é o elemento fundante e constituinte de todas as coisas do universo. O Tales, por exemplo, encontra esse elemento fundante, que a gente vai chamar de arqué, na água. O Anaxímenes no ar, o Anaximandro no áperon, Pitágoras nos números, Empédocles nos 4 elementos, Demócrito nos átomos. Tanto que os pré-socráticos não necessariamente são anteriores a Sócrates, que Demócrito é contemporâneo de Sócrates. Então, se liga, pré-socrático não necessariamente é porque vem antes de Sócrates. A principal causa da gente chamá-los, né, assim, é que a ocupação deles vai ser mais com relação à cosmologia. O que nós tínhamos antes da cosmologia? Uma cosmogonia, explicação do cosmos através dos mitos, dos deuses, de histórias contraditórias que em algum momento já não faziam mais tanto sentido, já não, enfim, né, já não estavam mais satisfazendo os anseios e necessidades das pessoas, tá bem? Então, isso é basicamente o que nós temos sobre os pré-socráticos. Vou aqui passar o primer, que eu só fiquei falando, eu assim, né, aquela coisa, não consegue fazer as coisas ao mesmo tempo, mas aqui a gente tenta. Então vamos lá, passando o primer e lembrando agora que depois dos pré-socráticos a gente fala de Sócrates, ele que é o pai da filosofia. Às vezes as pessoas confundem e acham que Sócrates é o primeiro filósofo. Não é. O primeiro filósofo é Tales, apesar de que a palavra filósofo, a palavra filosofia só vai surgir com o pré-socrático Pitágoras, tá? Não é nem com Tales.
porque Pitágoras não queria ser chamado de sábio, que sábio é aquele que detém o saber, e Pitágoras queria ser aquele que busca o saber, né? Então, o filósofo é aquele que busca o saber, enquanto um amigo da sabedoria, né? Um amante da sabedoria. Bom, um pouquinho mais de primer que foi pouco. O Sócrates, ele é um filósofo da antiguidade também. Não tem até um pouco de dúvida se tem existido, porque a gente tem, na verdade, o Sócrates não escreveu nada, né? Quem escreveu foi Platão, foi Xenofonte, seus alunos, seus discípulos. A gente mais, né, tem leituras, no fim das contas, das obras de Platão, dos diálogos platônicos, onde Sócrates é o personagem principal. Mas o que nós temos de Sócrates, né? Bom, Sócrates, ele é o cara do só sei que nada sei. E essa postura do só sei que nada sei traz pra gente a seguinte compreensão, né? De que é o ponto de partida para a aquisição de conhecimento. Sócrates é o cara mais sábio de toda a Grécia, não porque ele sabe de tudo, mas porque ele assume que não sabe de nada. E eu só vou atrás de conhecimento se eu acho que me falta conhecimento, se eu acho que ainda tenho coisas a saber. Se eu acho que eu sei de tudo, eu não vou atrás de mais conhecimento. Então a essência da filosofia, que é a busca da sabedoria, ela se dá muito naquilo que Sócrates é e naquilo que Sócrates prega pra gente, né? Bom, o Sócrates, ele vai ter, né, como sua filosofia, a característica da sua filosofia é a maiêutica. A mãe de Sócrates era parteira e maiêutica significa parto. Então, assim como sua mãe, ele queria ser um parteiro, mas um parteiro de ideias. E como que vai parir ideias nas pessoas? Através dessa metodologia, que é a metodologia dialética, né? Então, através ali do diálogo, da refutação, da ironia, ele vai chegando, né, próximo à verdade, né? Vai compreendendo a verdade para além das aparências e vai mostrando, né, para os seus interlocutores que muitas vezes seus conhecimentos são meramente, né, aparentes e não condizem com a verdade propriamente. Então, essas são as principais, assim, características de Sócrates, que eu acredito que vocês devem focar para poder responder as questões do Enem. Eu já vi questões do Enem que falam bastante sobre essa característica da dialética socrática, né? De buscar a verdade, de buscar um conhecimento verdadeiro, que fuja das aparências, que não seja, né, simplesmente uma retórica, uma arte de bem argumentar, mas que vá em busca dos fundamentos reais das coisas, né? E aí, através da ironia, claro, né? Vai deixando as pessoas muitas vezes confusas, vai deixando as pessoas muitas vezes sem respostas, e assim mostra que o conhecimento que as pessoas ali que vão falar com ele é meramente aparente e não se trata da verdade. Bom, agora eu vou passar a base, né? Depois do Prime, vamos de base. Eu tô me maquiando devagarzíssimo, porque acho que eu perdi a manha de me maquiar e falar ao mesmo tempo. Eu costumo botar às vezes no pincel, como eu tô fazendo aqui, né? Mas também é porque tava um pouco difícil de enxergar aqui. Eu vou botar direto no rosto mesmo. Você que tá assistindo, você sabe se maquiar? Me fala aí nos comentários se eu estou fazendo tudo muito errado, se você sabe. Agora, na verdade, com a pandemia e tal, né? Por conta do uso da máscara, eu tenho usado nada praticamente de maquiagem para não sujar a minha PFF2 e ela ter uma durabilidade muito maior, né? Senão ela já fica toda suja que a maquiagem fica ali, né? A gente vai deixar nosso registro nas coisas. Bom, além de Sócrates, vamos de sofistas. Os sofistas não são filósofos, né? Normalmente não são considerados filósofos, são mestres em sabedoria, que vão exercer uma prática de ensino itinerante e remunerada, que não vão ter apego com a verdade. A gente tem vídeo sobre sofistas aqui também, mais de um, inclusive. Inclusive tem análise musical falando sobre sofistas também. Então, assim, os sofistas, eles têm essas características, e o Sócrates não curte muito, né? Porque eles estão muito mais focados num convencimento, numa arte de bem argumentar, do que propriamente estarem, né, se baseando na verdade, né? Então, não estão muito focados num conhecimento verdadeiro, né? Em fugir das aparências. Muito pelo contrário, para os sofistas, a moralidade, ela é fruto de costume.
ela é fruto de hábito, e cada lugar às vezes vai ter uma concepção diferente acerca de certo e errado, por exemplo, né? As leis também, elas são variáveis, elas vão de acordo com o local, com o costume, com o que é pregado em cada ambiente. Então, essa falta de apego com a verdade é o que vai irritar, né, Sócrates e seus interlocutores. Seus interlocutores não, seus discípulos. E, inclusive, a história de Sócrates é bem interessante, né, porque o Sócrates ele vai ser acusado essa sua atitude bastante questionadora, de questionar os poderes, de questionar os poderosos atenienses, de questionar, né, a religião, ali, né, a crença nos deuses, por exemplo. Ele vai ser acusado de corromper a juventude. E aí ele vai passar por um julgamento onde ele tem a oportunidade de renunciar à filosofia ou então escolher pela morte. E o Sócrates, ele escolhe a morte do que renunciar à filosofia. Pra ele é uma coisa que não tem jeito. Eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho bem socrática até. Que diz que filosofia é mexer, né? Fazer filosofia é mexer numa merda que vai feder pra sempre. Então, acho que nesse sentido também que o Sócrates acaba pensando assim, olha, não tem como eu escapar da filosofia, né? Pensa quando um durex gruda no nosso dedo, a gente tem que tirar, e aí tenta tirar com o outro, ele gruda no outro, e assim vai indo, e aí se torna algo muito difícil, né, galera? Enfim, vamos ver como ficou. Se cobriu bem as manchinhas, um pouquinho, né? Eu tava com essa espinhazinha aqui. Tem um corretivo aqui também, né? Eu nunca sei se o corretivo passa antes ou depois da base. Eu costumo passar depois, porque daí eu vou bem focado no que realmente precisa e coloco aqui. Lembrando que assim, né, muitos alunos às vezes me perguntam quantas questões de filosofia tem no Enem. Galera, é muito incerto, fora que tem Enem que tu nem sabe se é questão de filosofia, de história, de geografia, de sociologia. Real, viu? Então, se preparem, né, pra esse tipo de coisa. Não fiquem achando que vai estar assim tão claro que é uma questão de filosofia. Exceto essas que já vem o texto, né, do filósofo, já fala o nome e tal. As mais interpretativas são aquelas que você menos consegue saber se ela é de filosofia ou de outras matérias. Acabam sendo mais interdisciplinares mesmo. Bom, sobre os sofistas, era isso, né? Sofistas não são filósofos. E vamos de pozinho, já tá até com um buraquinho, né? A gente sempre tem um pozinho que já vai ficando com um buraquinho no meio, de tanto uso. E vamos lá. E aí esse pincelzinho que eu uso pra passar o pozinho / blush também. Sei que eu faço errado, né? Um dia eu terei aqui mais instrumentos pra fazer uma make decente. E aí eu mostro pra vocês melhor. Bom, agora vamos falar de Platão. Por quê? Porque se a gente conhece Sócrates, é graças a Platão. Platão era aluno de Sócrates. E Sócrates é o personagem das obras de Platão, né? A gente vê o Sócrates na República, a gente vê o Sócrates no Banquete, a gente vê o Sócrates na Apologia de Sócrates, enfim, né? Todas essas obras aí de Platão e outras mais, a gente vai conhecer um pouco mais, né, do Sócrates. É muito semelhante ao pensamento de um outro, mas uma coisa que a gente vai caracterizar, né, como teoria platônica é a teoria das ideias. A teoria das ideias ela é muito importante para o entendimento de Platão. Por quê? Porque ela é a base da filosofia racionalista, que vai influenciar diversos outros filósofos posteriores. O Platão ele é um racionalista, então ele desconfia dos sentidos. Para ele, o mundo sensível é um mundo enganoso. O mundo inteligível é onde está a verdade. Então pense o seguinte, eu tenho, como é que funciona, né, para Platão? Eu tenho uma variedade de pincéis aqui no mundo inteligível, não, no mundo sensível. E eu não posso afirmar, né, qual deles que é o verdadeiro, porque no mundo sensível eu não encontro propriamente a verdade. A verdade, ela tá no mundo inteligível, no mundo das ideias. Então existe uma ideia de pincel de maquiagem perfeito, que faz com que eu olhe esses pincéis de maquiagem e reconheça eles enquanto pincéis. E não é desses pincéis que eu tiro a ideia de pincel, o pincel, né, a ideia eterna e perfeita de pincel. Então vai ter uma ideia anterior à existência desses pincéis aqui materiais que são
imperfeitos. Então, tudo que nós temos aqui no sensível é múltiplo, é imperfeito, não me conduz à verdade, não me traz, né, o conhecimento verdadeiro e, portanto, é algo que a gente vai, né, acabar desconfiando. Os sentidos não são fontes confiáveis para Platão de maneira alguma, o conhecimento vai estar no mundo das ideias. E aí, para ilustrar essa noção de mundo das ideias, mundo sensível, mundo inteligível, enfim, o Platão vai utilizar o mito da caverna, que nada mais é do que, né, uma alegoria, algo que não aconteceu, onde nós temos, né, nessa alegoria, alguns prisioneiros que passaram a vida inteira numa caverna só observando as sombras da parede da caverna e achando que aquilo era a realidade. Até que um deles consegue se desvencilhar ali dos grilhões, sai da caverna e conhece a verdade, né? Vê que a luz do sol é muito mais forte que a luz da fogueira, que representava o sol dentro da caverna. E aí ele volta pra caverna para libertar os seus colegas ali, né? E falar que aquilo ali, que eles sempre viram, não é a verdade. Só que ele não é acreditado, né? Ele, no fim das contas, é completamente... enfim, né? Desacreditado por esses colegas ali dentro da caverna que vão achar que ele tá louco, vão matá-lo, porque não consegue compreender aquilo que ele tá trazendo. Então, assim, o que simboliza isso, né? Esse que sai da caverna é o filósofo, ele conheceu a verdade que tá no exterior ali da caverna, e ele tá tentando tirar as pessoas da caverna que estão nesse mundo das sombras. O mundo sensível, ele é o mundo do engano porque ele é o mundo das sombras. Ele é a doxa, né? A mera opinião. O verdadeiro conhecimento, que é a episteme, está fora da caverna, tá bem? Então, esse exemplo do Platão, ele é bem interessante e já caiu muitas vezes no Enem, é um dos principais assuntos do Platão. A gente tem vários assuntos do Platão, né? Tem questão política, questão sobre a justiça, tudo isso, mas eu diria que, assim, o que eu me preocupar em revisar aqui com vocês, né, pra prova, é exatamente essa questão do Platão com relação à teoria das ideias. Tem um vídeo aqui no canal de revisão para o UFPR que daí eu falo sobre a questão do Platão com relação à noção de belo. E tá aqui em cima se vocês quiserem assistir. Mas assiste no final desse vídeo, tá? Que ainda vou falar sobre Aristóteles. E agora, passar uma sombrinha, né? Ó, tem aqui algumas sombras, né? Tem mais até aqui, mas essas aqui são as que eu mais gosto. E eu vou agora fazer uma sombrinha. Vamos lá. Aí, agora é um momento de concentração, né? Pra não começar a riscar meu rosto todo e tal. Eu tenho que assistir, na verdade, tutoriais de maquiagem, porque eu faço a mesma sombra há muitos anos, né? Aí é um pouco difícil. Tava um pouco manchado meu pincel, porque eu fiz uma caveira mexicana esses dias. E aí ele tava um pouco manchado. Tinha que ter limpado antes de fazer isso. Na verdade, assim, né? A luminosidade aqui tá bem difícil de enxergar. Eu tô fazendo até algo bem fraquinho pra não ficar um grande borrão no meu olho, né? É isso aí. E agora, com essa make dourada, vamos falar dele, o cara que mais aparece no Enem, gente. Quem faz questões do Enem, né, de antigos Enems, sabe de quem estou falando, dele mesmo, Aristóteles. E Aristóteles cai sobre todos os assuntos, sobre ética, sobre política, sobre epistemologia. Eu acho que ele até merecia um videozinho só pra ele, mas brevemente falando pra vocês... O que vocês podem esperar, de repente, do Enem sobre Aristóteles? Mais de uma vez já caiu sobre a noção ética de Aristóteles, né? De que o objetivo que as pessoas têm com relação à ética, com relação à vida virtuosa, é a felicidade. E para isso a gente tem um termo que normalmente a gente utiliza para falar sobre a ética aristotélica, sobre a felicidade, né? Ali em Aristóteles, que é o termo eudaimonia e que inclusive caiu no Enem aí 2020. Então, por isso, se liga que eudaimonia é a mesma coisa que felicidade. Então, o objetivo da ética aristotélica é
atingir a eudaimonia, atingir a felicidade. Tanto da ética quanto da política aristotélica. A eudaimonia, a felicidade, é algo que não é só individual, ela também se dá num coletivo. Então, nós muitas vezes queremos essa felicidade, né, numa maneira coletiva, e politicamente falando, seria o bem comum, que é a grande, né, função da política. E para Aristóteles, nós somos animais políticos. E aí o delineado também tem que ficar em silêncio, senão eu vou me borrar inteira. Vamos ver. Acho que agora ficou legal. Delinear não tem muito como errar, né? Já é desde, sei lá, ensino médio fazendo. Então, a gente aprende. Então, assim, gente, para Aristóteles, nós somos animais políticos. O que significa isso? O tempo inteiro a gente é motivado, envolvido por questões, então, políticas. Nós temos, assim como nós somos naturalmente racionais, nós somos naturalmente sociáveis, então a gente tem essa necessidade, né, das outras pessoas. A gente não nasce sozinho, e quando a gente nasce já existe uma cidade. O ser humano é um animal político porque se ele não viver na cidade, ele vai ser então uma fera ou um deus. Ele não é nem uma fera nem um deus. Ele se caracteriza então enquanto um animal político. E eu já esquecendo de colocar um blushzinho aqui também, né? Vamos ver. Vai dar uma vida. Aham. E sobre a epistemologia de Aristóteles, pra gente fechar. Aristóteles, diferente do seu mestre Platão, ninguém sabe o que aconteceu, né? Nesse rolê entre os dois, porque o Aristóteles é tão diferente do Platão assim. O seu Ari, ele é empirista. Para ele não tem mundo das ideias. Eu conheço a verdade por meio do mundo sensível. Então, como é que eu conheço o conceito das coisas? Através das características compartilhadas que elas vão ter. Então, por exemplo, ali no exemplo dos pincéis, né? Vou pegar os pincéis de novo para usar eles de exemplo. Esses pincéizinhos aqui. Não tem mundo das ideias que me faça conhecer o pincel eterno e perfeito do mundo das ideias. Então, é através do mundo sensível que eu conheço eles. Eu abstraio dos objetos sensíveis as formas inteligíveis. Existem características compartilhadas entre esses pincéis que formam o conceito, né? A essência, então, de pincel, de maquiagem, no caso, certo? Então, essa é uma característica também bem importante da filosofia de Aristóteles, e se você também conseguir fazer essa comparação entre Aristóteles e Platão, vai tirar de letra. E claro, a concepção de arte dos dois, que também é bem diferente. Para o Platão, o artista nos leva ao engano, porque afinal de contas a mimesis é a cópia da cópia, tá distante 2 graus da verdade, né? Uma imitação mais imperfeita ainda daquilo que já era imperfeito. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, você pode conhecer por meio da arte. A arte, ela é muito útil para Aristóteles, né? Então, você tem essa experiência catártica aí em Aristóteles de um processo pedagógico e de cura, de reconhecimento por meio da arte. E agora eu vou passar o batomzinho pra finalizar e... Tá tudo meio assim, né? Meio parece sem nada. Mas é a câmera, porque aqui tá parecendo mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham conseguido revisar esses assuntos todos da filosofia antiga. Se tiverem mais dúvidas, é só colocar aqui nos comentários que eu respondo vocês. E fique ligado que tem mais conteúdo especial pro Enem até o dia da prova. Um super beijo, boa prova, bons estudos e até uma próxima!